uma vez mais, bom dia. Segunda hora, bom dia Açores, manhã de quinta-feira. Hoje é dia 18 de junho de 2015. Connosco já está então o Sr. Padre Vítor Arruda, como é hábito às quintas-feiras. Bom dia. Bom dia, Lucélia. Está tudo bem contigo? Tudo bem consigo? Muito bem também. Bom dia para todos os nossos ouvintes e os nossos ouvintes do Asas do Atlântico. Estamos já no caminho de mais um domingo. Próximo domingo celebra-se o 12º domingo do tempo comum. O Evangelho é de Marcos, estamos no ano de Marcos. É um Evangelho pequenino. Marcos, porque fez um Evangelho muito pequenino, apenas com 16 capítulos, é quase tudo resumos que ele faz, é muito rápido naquilo que diz na apresentação dos problemas e depois já na sua solução. E hoje temos um dos textos mais interessantes que nos desafia a percebermos se somos pessoas de fé ou não e em que Deus acreditamos. A grande pergunta que este texto quer responder é esta: em que Deus é que nós acreditamos? O texto diz-nos assim: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que já estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois Jesus disse aos discípulos: por que estáis tão assustados, homens de pouca fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? É o capítulo 4, os versículos 35 a 41. É um texto interessantíssimo, este texto da tempestade acalmada por Jesus, porque ele toca várias situações das vidas das pessoas. É importante nós percebermos que os Evangelhos não foram escritos na altura em que Jesus viveu na Terra. Portanto, os Evangelhos não estão a referir-se a situações que se passaram no tempo de Jesus. Estão a referir-se às situações que os cristãos estavam a viver na altura em que os evangelistas escreveram. Portanto, 40, neste caso do Marcos, 40 anos mais ou menos, depois da morte de Jesus Cristo. Marcos foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito. E portanto, a preocupação, eles tinham esta preocupação. O que é que Jesus faria neste momento? O que é que Jesus nos diria neste momento? A pergunta que eles faziam antes de ir buscar algum texto de Jesus Cristo, Jesus não escreveu, alguma situação da vida de Jesus, era esta: o que é que Jesus nos diria agora? O que é que Jesus nos faria agora? Ora, esta tempestade que está acontecendo aqui não é uma tempestade no meio do mar com um barco mesmo fisicamente falando. Esta tempestade é a perseguição que a Igreja está sofrendo no tempo que Marcos escreve. As comunidades cristãs estavam sendo perseguidas pelo imperador Diocleciano. E era um imperador feroz, de facto. Perseguia os cristãos de todas as formas. Matava-os em praças públicas, matava-os naquele espaço, naquele recinto dos jogos romanos. Ele perseguia-os de todas as maneiras. Os cristãos, como já não tinham a presença física de Jesus Cristo, alguns duvidavam, outros tinham medo e outros, de facto, perguntavam: onde é que está Jesus? Onde é que está o nosso Deus? Que não nos vê nesta situação tão difícil que nós estamos a viver. É para estas pessoas que estão com dúvidas, que estão com incertezas, que acham que Jesus não está com eles, como estava fisicamente com os apóstolos no tempo em que vivem na Terra, é para estas pessoas que Marcos escreve. É a estas pessoas que Jesus diz esta expressão: por que estáis tão assustados? Ainda não tens fé? É para estas pessoas que Jesus diz isso. É para as pessoas do tempo em que o evangelista está escrevendo, e não para as pessoas do tempo de Jesus Cristo. Eles foram buscar uma situação da vida de Jesus com os apóstolos para responder a um problema que estavam vivendo na comunidade. O que é que temos aqui? Temos aqui uma tempestade, mas temos Jesus na barca. Jesus está com eles nessa barca. Mas está dormindo. Está dormindo. Deus dorme.
O que é que isso quer dizer? Contrariamente àquilo que a gente muitas vezes ouve das pessoas, com certeza já ouviste também, olha que Deus não dorme. Uhum. Este evangelho contradiz isso que as pessoas dizem. Olha que Deus dorme. Deus está dormindo. Jesus está dormindo. O barco a afundar-se e Jesus está dormindo. É interessante, as pessoas quando dizem que Deus não dorme, são as pessoas que têm medo de Deus. E portanto dizem, olha que Deus não dorme, quer dizer que Ele está vendo o que estás fazendo e vai-te castigar por isso. É mais nesta linguagem, que não tem muito a ver com esta situação que nós estamos a viver aqui. Porque uma das coisas que a gente tem que se perguntar na nossa relação com Deus é se nós temos relação com Deus por medo ou por fé, por confiança nele. Muitas vezes o medo vem ao de cima. Há muita gente que se relaciona com Deus por medos ou por culpas. Há muita gente que faz as coisas na religião por medos ou por culpas. Faz uma promessa e depois acha que tem que cumprir, e se não cumprir sente-se mal, e sentindo-se mal começa ali uma onda de culpabilidade e de medos que vão... E depois se acontece alguma coisa diz que é porque não cumpriu a promessa. Portanto, as pessoas envolvem-se em situações a partir, não do Deus que Jesus Cristo nos vem revelar, mas a partir da ideia que as pessoas têm na cabeça de Deus. Nós temos ideias erradas na nossa cabeça a respeito de Deus. Então, este Deus que dorme, no fundo, é a maior razão para a existência dos ateus atualmente. As pessoas, muita gente não acredita em Deus porque diz que Deus está dormindo e não olha para os males que o mundo tem, não olha para os problemas que o mundo tem, não olha para as crianças a sofrerem, a passarem fome. Há muita gente que, de facto, deixa de acreditar em Deus, se antes acreditava, quando lhe acontece algum drama na vida e acha que Deus podia ter resolvido esse drama. Muitas pessoas, eu tenho amigos que ainda não resolveram problemas interiores por morte de um filho, por morte repentina de uma pessoa importante da sua família, por morte do marido ou da esposa, em idades novas. Pessoas que não recuperaram disso. Dizem, estou zangado com Deus. Estou zangado com Deus. Cortei relações com Deus. Porque eu estava no meio de uma tempestade e Ele não me acudiu. Ele não me acudiu. Há muita gente que... E isto não é ateísmo. Isto é uma forma de oração. Zangar-me com Deus é uma forma de oração também tão bonita que se eu continuar a fazer esse percurso, e vou chegar a uma relação verdadeira com Deus. Vou chegar lá e vou perceber que Deus não é o Deus que eu penso que Ele é. Deus não está na minha vida como eu queria que Ele tivesse, mas como Ele quer estar. Deus está como quer estar e não tem que impor a Deus como é que hará de ser Deus na minha vida. Mas quando eles dizem aí que Deus está a dormir, Deus não está atento? Deus não está atento. Diz-me uma coisa. Jesus está no barco. O barco está no meio de uma tempestade, pode-se afundar. O que é que aconteceria com Jesus se o barco afundasse? O que é que aconteceria com Jesus? Pode acontecer duas coisas. Ou ele não morria porque é Jesus, é o Filho de Deus, ou então ia morrer com os outros todos. Mas ele morria com os outros todos. Ele morreu também. Ele é Filho de Deus e morreu. Quando morre alguém que eu amo, Deus está morrendo ali com aquela pessoa. Deus não está na minha vida para me impedir que as coisas me aconteçam. Porque eu não sou um ser humano único no mundo. Já existiu a outros, ou já aconteceu a outros. Deus não está lá para me resolver os problemas. Ele está ali. Se os apóstolos afundassem, Jesus também afundava com eles. Se eles não soubessem nadar e Jesus também não soubesse nadar, eles morriam. Eram pescadores, naturalmente saberiam nadar, mas no meio da tempestade nem sempre é fácil, não é? Mas Jesus também morreria ali. Qual é o problema? E porquê é que ele diz que eles tiveram que acordar Jesus? Pois ele diz porque eles não tinham fé. Não lhes bastou a presença de Jesus. Não lhes bastou saber que ele estava ali com eles. Diz o texto, Jesus já estava na barca. Ele estava lá primeiro, antes do que eles. Jesus já está na tua vida, antes de tu te aperceberes disso. Ele já está lá. Eles passaram para a outra margem, levaram Jesus consigo, que já estava na barca. Sentado. Mas às vezes não é preciso fazermos algumas coisas para superarmos as dificuldades. No caso deles, foram acordar Jesus. E depois tiveram que remar. Tiveram que remar e tiveram que fazer a sua parte. Eles, no outro dia, ouvi-te dizer uma coisa muito interessante aqui na rádio, por causa do Euromilhões. Depois tu confessaste que não jogas o Euromilhões. Nunca vais ganhar o Euromilhões se não jogares. Deus não vai jogar magicamente por ti. Deus não vai pular as cruzinhas por ti. Se tu não jogares, Ele não vai. Portanto, se eles não remassem para a terra, eles afundavam à mesma. Esta coisa é simbólica, esta coisa... Quando eles se aperceberam
que Jesus afinal estava ali. Quando eles caíram em si, há situações que a gente tem que cair em nós. Eles caíram em si, que Jesus estava ali. A tempestade não se acalmou. Esta coisa é simbólica de Jesus dizer que o vento acalmou-se, pode ter melhorado. Que de repente, de um momento para o outro, os ventos podem mudar e as coisas melhoram. Eles é que se aperceberam que ele estava ali. E disseram, ele está connosco, seja de morrer, ele está connosco, não tem problema nenhum. Quando eles se aperceberam disto, tiveram uma força maior por levar o barco mais rápido para a margem. Começaram a remar mais depressa e levar o barco para a margem. Quando a gente se apercebe que ele está na nossa vida. Não está lá como a gente gostava que ele estivesse, que é para resolver os problemas. A gente quer que ele resolva os nossos problemas. Mas este texto também vem-nos dizer Jesus estava com uma serenidade, até estava a dormir. No meio de uma tempestade, Jesus estava a dormir. Para nos mostrar que a gente às vezes avoluma as nossas tempestades. Há uma expressão que diz que a gente faz tempestades em copos de água. De facto, às vezes é isso. Uma coisinha pequenina. É. Ele estava ali a dormir, tranquilo, sereno, na maior, no meio de uma tempestade, cabeça encostada numa almofada. Ele estava ali, portanto, qual é o problema? Qual é o problema? No início perguntava, em que Deus é que nós acreditamos? Nós acreditamos num Deus que nos vem resolver os nossos problemas ou num Deus que nos dá a liberdade e a inteligência para nós próprios resolvermos os problemas, estando Ele sempre presente na nossa barca, antes de nós até, na barca da nossa vida. Ele está lá. Nós, perante Jesus Cristo, também já disse isso aqui uma vez, Jesus vem relativizar os perigos da vida. Tudo o que seja pôr em perigo o nosso corpo faz parte da vida. Portanto, a vida neste corpo não é um valor absoluto. Se eles morressem ali não havia problema nenhum. A vida neste corpo não é um valor absoluto. Jesus teve que fazer uma escolha no fim da vida. Eu escolho viver mais uns anos neste corpo ou escolho morrer por amor? E ele morreu por amor. Então a vida não foi um valor absoluto. O valor maior foi o amor. E ele permitiu a morte do seu corpo, da sua vida, para manter um valor maior que era o amor. Em função do amor. Portanto, Jesus também vem relativizar o absolutismo que nós damos à vida neste mundo, à vida neste corpo. Nós não somos eternos neste corpo, nós somos finitos, nós somos passageiros, nós somos frágeis. Qualquer coisa pode fazer com que o nosso corpo faleça, falhe. Portanto, e Jesus quis-lhes consciencializar disto. Estava ali a dormir. Pronto, é assim mesmo. Um corpo que está a dormir no meio da tempestade e num barco, no meio da água, corre o risco de morrer. Pois claro que corre, é mesmo assim. É mesmo assim. Não há nada a fazer em relação a isto. Deus não mexe uma palha em relação a isto. Nós temos que cortar com uma ideia de Deus em que nós achamos que Ele nos evita que as tempestades aconteçam nas nossas vidas. Ele não evita que as tempestades aconteçam nas nossas vidas. Ele está nas tempestades das nossas vidas para nos eliminar e nos dar forças para a gente sair delas. Mas não as evita, não nos tira delas. Não nos tira delas. E não esqueçamos o raspanete que ele dá aos apóstolos. Porque estáis tão assustados, homens de pouca fé? Isso é dos piores raspanetes que Jesus Cristo faz aos apóstolos. Porque ele estava ali com eles. Ele estava ali com eles. Porque aquela gente está assustadíssima. Agarrados àquele corpo, a esta vida, como se isto fosse eterno. Ele está ali. Pronto, ele está ali. Não tem mais nada a fazer. Ele está ali. Ele está ali. A religião apareceu por causa dos medos e das culpas. As religiões apareceram. Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus fundou o reino na terra. Ele semana passada com as parábolas do grão de mostarda e da semente falámos disso. Ele não fundou religiões. As religiões apareceram precisamente por causa dos medos e dos complexos de culpas dos homens, da humanidade. A gente formou uma instituição que a gente faz umas coisas, ela faz-nos outras e a gente sente-se justificados. É como aquele fariseu que vai ao templo, faz a sua oração, cumpriu a sua parte, diz assim, agora tens de cumprir a tua porque eu já cumpri a minha. E vai-se embora, sente-se justificado. Também na mesma igreja, no mesmo templo, na mesma sinagoga, está um outro judeu que não sente coragem, não tem coragem, não se atreve a pedir nada a Deus porque é um grande pecador e diz ao Senhor, estou aqui nas tuas mãos. Estou aqui nas tuas mãos. Perdoa-me, estou aqui nas tuas mãos. Demasiadas vezes a religião fica reduzida a uma organização de medo. É muito sobrevive apenas por medo ou por sentimentos de culpa.
conduzindo ao absurdo de que os mais devotos muitas vezes costumam ser os mais medrosos. A única coisa que vence o medo é a fé. Jesus confrontou aqui o medo deles, porque estáis assustados, ainda não tens fé, confrontou aqui o medo com a questão da fé. Quando é que é religião, quando é que é fé? Religião é quando fazes um Deus à tua medida. Quando tens uma ideia de Deus na tua cabeça e achas que esse Deus tem que fazer aquilo que tu achas que ele deve fazer. Quando é que é fé? Fé é quando te fazes tu à medida de Deus, ou seja, te entregas a Deus. Como uma criança no colo de uma mãe, a mãe esteja num avião em perigo, esteja num carro em perigo, esteja num barco em perigo, a criança que está ao colo da mãe está segura. Sente-se segura no colo da sua mãe. Como aquela criança no meio da tempestade, ou num barco no meio da tempestade, toda a gente aflita para tentar arranjar um barco que salva-vidas, e o barco estava em perigo, e um miúdo a brincar lá com os seus berlindos. E perguntaram, não tens medo? Eu disse, não, o meu pai é que é o comandante deste barco. Confiança. Confiança. Este texto desafia-nos à confiança ou ao medo. Quando o medo se sobrepõe à confiança, nós inventamos um Deus para nós. E quando esse Deus não corresponde àquilo que a gente quer, a gente zanga-se com ele. Ele não fez o que eu queria, ele não me resolveu este problema, ele não evitou aquela doença, ele não evitou aquela morte, eu estou zangado com o nosso Senhor. Quando a fé se sobrepõe ao medo, a gente entrega-se nas mãos de Deus. Faz o que tem a fazer. No teu caso, por exemplo, em questão do Euromilhões, tens que jogar o Euromilhões, não é Deus que vai jogar por ti, para poderes ganhar um dia, para poderes ter hipóteses. Quem está no meio de um barco, no meio do mar com um barco, tem que fazer tudo o que está ao seu alcance. Hoje em dia tem que mandar um SOS, tem que fazer tudo o que é necessário. Quem sabe, os que estão no mar é que sabem disso. Portanto, tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer por eles. Deus não tem mãos, Deus não tem a cabeça para estar ali naquela situação a resolver. Portanto, a fé confia. A religião precisa de milagres. A fé apenas de confiança. Quando a gente está na religião do medo, a gente quer um milagrezinho para a gente acreditar. Quem me dera que o meu Senhor me fizesse um milagrezinho à minha vida para eu poder acreditar. Eu prefiro ser uma mulher de fé que uma mulher religiosa. Religiosa, pois claro. Há muitos religiosos que não têm fé. E porque a maioria das pessoas dizem não vais à missa, não fazes aquilo daquela maneira, daquela forma, não tens fé. Isso às vezes é uma mentira. A fé não passa pela religião forçosamente. A fé está organizada nas pessoas. Portanto, eu tenho uma fé que outros 1.200 milhões de seres humanos têm. 1.000 milhões e 200 milhões. Agora estou confundido. Não passo baralhão com estas contas todas. Não é. 1.200 milhões. 1.200 milhões de seres humanos no mundo têm a mesma fé que eu tenho. Isso... 1.200 milhões? Há 1.200 milhões de católicos. E depois, juntando os outros cristãos, irmãos nossos, dá 2 bilhões. Há 2 bilhões de cristãos no mundo. Isso dá-me uma força. A minha fé, quando se sente contagiada por outros, quando eu sinto que outro ao meu lado também tem fé, mais um, isso dá-me uma força. E naturalmente, a fé leva-me ao encontro com outros que têm a mesma fé para que ela se fortaleça mais. É o que se chama os encontros dominicais, as eucaristias, ou o encontro do culto por os irmãos cristãos que não têm eucaristia. Portanto, a pessoa sente-se impelida a ir àquele momento. A fé não é apenas pessoal. É pessoal e é comunitária. Normalmente é pessoal e é comunitária. E ela fica mais forte quando é comunitária. Fica mais forte. Mas, de qualquer maneira, eu posso ter a minha relação com Deus que não passa por uma religião. Pode também acontecer isso. Há muitos seres humanos que têm a sua relação com Deus e que não passa forçosamente por uma religião. Tem uma relação pessoal, íntima, profunda com Deus. Com Deus Pai até, ou com Deus Filho, ou com Deus Espírito Santo. Dependendo. Mas, neste texto que nós acabamos de escutar, nós vemos aqui o confronto. Jesus, constantemente, isso vai acontecer nas nossas vidas. Tu tens uma relação com Deus, é de medo ou é de fé, de confiança? Tu fazes as coisas com Deus porque tens medo dele e medo de não sei de que mais, de castigos e medo de... Ou fazes com confiança absoluta que ele gosta de ti e nunca permitirá que nada de mal te aconteça, que seja superior à tua capacidade de resolver. Deus não permite que nada de mal me aconteça que eu não tenha capacidade de resolver. Tudo o que me acontece é porque eu tenho capacidade de sair daquela situação. Tudo. Deus só permite que me aconteça coisas que eu sou capaz de resolvê-las e de crescer com elas e de tirar uma lição daquilo e de sair mais fortalecido daquilo. Portanto, tudo o que acontece às pessoas é porque a pessoa tem força para gerir aquilo e para lidar com aquilo.
Ela é que pensa que às vezes não tem. Ela é que pensa que Deus não está na sua barca. Mas Ele já está lá. Ele já está lá, na barca, sentado, à espera dela. Porquê é que ele está dormindo? Porque ele confia que a pessoa vai encontrar o seu rumo, vai encontrar o seu caminho, que a pessoa vai fazer o que tem que fazer. Porquê é que ele estava a dormir ali? Porque ele estava confiante que os barcos, os apóstolos eram todos pescadores, não sabiam levar aquele barco para a outra margem, não é? Ele confiava neles. Era a confiança. Ele confiava mais neles do que eles próprios. Afinal, Deus também dorme. Dorme. Afinal, Deus também dorme. Isso é importante. Porquê? Porque Ele confia em nós. Estamos em boas mãos, Ele confiou-nos também. O mundo está em boas mãos, está nas mãos dos homens. Ainda não está bem como Deus gostaria, como Deus sonhou. O problema é nosso, que a gente resolva isso, que a gente faça para que o mundo seja melhor. Nós é que temos que fazer. Ele entregou-nos o mundo nas nossas mãos, para a gente dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. Nós temos a capacidade de nos prejudicarmos e também de nos curarmos a nós próprios. Absolutamente. Nós temos a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal. Temos. O ser humano tem sempre esse poder de escolha. E Deus está lá. Quando o ser humano faz uma coisa errada, o que é que Deus está fazendo? Está dormindo. Está lá dormindo. Diz assim, agora é contigo, resolve-te. Eu tenho confiança em ti. Resolve. Vais resolver isso. Vais sair dessa. Vais sair dessa. Deus confia em nós. É tão importante. E esse texto então ajuda-nos a desafiar e a percebermos se somos pessoas de fé ou não. Infelizmente. Eu acho que essa parte é muito importante. Cada um que ouve o texto, que vai ouvi-lo no próximo fim de semana, tem que perguntar se afinal sou uma pessoa de fé ou sou uma pessoa de medos. Mas é bom que, por exemplo, o Sr. Padre explicou o que é que nos quer dizer esse texto. As pessoas quando ouvem o texto pensam que ele de facto estava neste bar, que ele de facto acalmou o mar. Isso não aconteceu. Ele acalmou, acalmou, eles ficaram com uma outra atitude para gerir aquela tempestade. Quando eles se aperceberam que Jesus estava lá, ficaram com outra atitude. Eu já disse também no início que este texto é um texto que o evangelista foi buscar à vida de Jesus, uma situação da vida de Jesus, para responder a situações que estavam acontecendo. Eles estão no meio de uma tempestade. Qual era a tempestade deles? A perseguição. O perigo de serem mortos. Jesus também foi morto, foi perseguido, foi morto. Está ali. Jesus está ali com eles. Fazendo o quê? Impedindo que a perseguição aconteça. Não, porque ele não está na cabeça do imperador para tomar uma decisão dessas. O imperador, quando escolhe erradamente, não está ouvindo Deus. Deus está dormindo dentro dele. Mas ele está lá para acolher aqueles que vão morrendo. Para acolher. Porque para Jesus a morte não é um drama. A gente é que dramatiza a morte. Acha que ela é um fim. Para Jesus a morte não é um drama. Portanto, tu morres, vais para mim à mesma. Estás vivo e estou contigo. Morres, vens para mim. Estás comigo à mesma. Para Jesus não é um drama. A gente é que dramatiza as coisas. Este Evangelho também é para nós relativizarmos tudo. Enquanto estamos aqui, tudo isto é passageiro, tudo isto é pendente, tudo isto não é definitivo. Não é definitivo. E Jesus quer nos ensinar isso ao bem. Para a gente não ter que aprender ao mal. Temos que aprender ao bem. Mas somos humanos, infelizmente. Costumamos a dizer não pedimos para vir, também não pedimos pois, para vir. claro. Isto não é para a gente se entregar às férias e morrer. Claro, a gente claro. tem que... É para termos uma vida mais bonita. E termos esta atitude de Jesus. Como é que ele estava lá, com a sua cabecinha encostadinha numa almofada maravilhosa, diz o texto. Quer dizer, Jesus estava sereno e tranquilo no meio de uma tempestade. A gente tem que aprender a estar serenos e tranquilos no meio da tempestade. Porquê? Porque a tempestade, vamos fingir que não existe tempestade. Não, estamos no meio da tempestade. Mas Ele está lá. Quando eu sei que Ele está lá, isso dá-me uma força tão grande que não há tempestade que seja maior do que esta força. Isto é a fé. Isto é que é ter fé. Sim, senhor. Vamos então agora conhecer a agenda. Agenda. Eu estou em visita aos doentes na nossa ilha. Hoje vou continuar a visita aos doentes da vila, na zona do aeroporto. Vou à Santa Casa agora de manhã também, visitar os do centro do dia, e vou aos Anjos. Hoje à missa às 19 horas na Matriz. Amanhã visito os doentes de São Espírito e depois à missa às 2h30 na Escola de Santo António, lá em São Espírito, com os idosos do centro de convívio de Salvaterra. Fim de semana os horários são normais. Sábado 20 horas, 19 horas a missa do aeroporto, 19 horas. No domingo 10 horas São Pedro e Matriz, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito. Para a semana temos as missas nos horários normais. Recordo que na quarta-feira é feriado, portanto não há missa em Santa Bárbara. É o feriado da nossa ilha.
feriado do Dia Conselho, 24 de junho, dia de nascimento de São João Batista. A Igreja só celebra 3 nascimentos. Dos outros santos, a Igreja celebra o dia da sua morte. Todos os santos. Quando a gente diz, por exemplo, o dia de São Pedro e São Paulo, o dia da morte deles. Quando diz o dia de São Tomar, o dia de São Tontão, está-se a celebrar o dia da morte deles, que a Igreja considera o nascimento para a vida. O dia de São João Batista celebra-se o seu nascimento, 24 de junho, porque, pela importância que ele teve na história da salvação, pela importância que ele teve na Bíblia, por ser o último a anunciar a vinda do Messias, a Igreja celebra o seu nascimento, tal como celebra o nascimento de Maria, a 8 de setembro, e celebra o nascimento de Jesus a 25 de dezembro. 8 de setembro, Maria não é 8 de dezembro? Isso é a Conceição. Conceição, pois. É quando os papás dela se uniram em amor e a fizeram. Claro. E depois, 8 de dezembro, contas 9 meses, dá 8 de setembro. Ela foi concebida a 8 de dezembro e 9 meses depois nasce, que dá setembro. 8 de setembro. Hoje também, jeito de curiosidade, é dia de São Marcos e de São Marcelino. Há sempre um ou dois santos para cada dia. Deve haver o dia de Santa Lucélia. Já encontraste? Não sei qual é. E tem lá o santoral. Eu vou procurar o dia do teu santo. Eu por A tua acaso Santa eu não Lucélia. sabia que havia santos para... Normalmente há o santo dos nossos nomes. Há o santo dos nossos nomes. Muito bem, então gostava de saber isso. Vou Jeito de procurar. curiosidade. Um bom dia para todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, e não esqueçamos, seja qual for a tempestade das nossas vidas, Ele está na barca da nossa vida, Jesus. Obrigado, boa semana.